Então, agora sim, uma boa tarde a vocês todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso novo encontro da disciplina de desenho técnico. E hoje nós vamos dar continuidade ao projeto arquitetônico que nós iniciamos na semana passada, né? Então, a semana passada, nós trabalhamos com o quê? Com a planta baixa. Então, eu havia dito para vocês que a gente poderia fazer na escala de 1 para 100, de 1 para 50, que são as escalas mais adequadas, né, para projeto arquitetônico, no caso ali daquela nossa residência unifamiliar. Então, hoje nós vamos fazer diferente, né, nós vamos continuar, e o objeto da nossa tarefa dessa semana é a composição da fachada, tá? Então, da fachada frontal. Na verdade, é uma vista, né? Mas a fachada frontal. O que você vê quando você olha de frente para aquela nossa residência unifamiliar, a nossa casa, tá? Então, eu vou fazer mais uma passadinha rápida com vocês na parte teórica que eu tinha deixado com vocês, que eu recebi bastante questionamento, bastante perguntas, inclusive de como é que a gente calculou a área da casa, essa coisa toda. Então, eu vou fazer uma passagem rápida com vocês, tá? Da semana passada, e aí a gente já passa para a gente conversar um pouquinho sobre a composição da fachada frontal, tá? Então, a prof vai compartilhar com vocês rapidinho. Esse material vocês têm na semana passada, a prof já tinha deixado disponível na aula, né? Mas eu acho que vale a pena a gente relembrar aqui, tá? Quando vocês estiverem enxergando, por favor, digam para a prof, só que eu preciso que vocês, alguém fale no microfone para mim. Já aparece para vocês? Sim? Sim, prof. Então, vamos lá. Então, se vocês enxergam, eu tinha postado para vocês, então, o desenho arquitetônico, né, o nosso projeto. Aí eu fiz uma discussãozinha rápida com vocês, com os agrônomos e os florestais, quais são as nossas responsabilidades. Eu comentei também os itens básicos, né, de um projeto de arquitetura, coloquei ali para vocês. Aqui eu fiz uma explanação, né, como se fosse um esboço do que seriam cada coisa, né, aqui a planta baixa, a planta de cobertura, a planta de situação, né, no empreendimento no terreno e na quadra, quadro de aberturas e de áreas, né, aqui os dois, a vista seria aqui a fachada frontal, aqui um corte e aqui o outro, né, aqui provavelmente um corte longitudinal e aqui um corte transversal. E aí eu mostrei essa figura também comentando, olha, agora nós vamos usar um selo diferente, um selo com um pouco mais de informações, então ele vai ter uma altura um pouco maior, né? Já que a sua largura, o seu comprimento, ele é sempre 178 milímetros, tá? Aí eu comentei com vocês da planta baixa, né? Como é que a gente veria, é uma vista superior da casa, sem o telhado. Comentei dos cortes também com vocês. Falei do corte transversal, que na verdade ele acaba sendo lateral aqui, né, na menor dimensão da edificação, o longitudinal, sentido de comprimento, né, nessa profundidade aqui, né. Aí eu mostrei para vocês a composição do corte, né. Então, muitos de vocês perguntaram para mim assim, prof, precisa colocar lá o corte A, B e C, D? Sim. Ah, mas tem alguma medida que passe? Não, né? Eu só precisava que passasse nos lugares aonde corresponderiam a esses cortes aqui que a gente vê. Então, por exemplo, o corte longitudinal, ou seja, o corte em comprimento, né, da nossa casa, ela aparece o telhado dessa forma, né? Ela não aparece com essa visão normal triangular, né? Que a gente está acostumada, ela é lateral. Aí o corte CD passava pelo meio da porta da cozinha, depois eu via a janela da cozinha, pelo meio da porta que separava a cozinha da sala, eu via a janela da sala, passava pelo meio da porta aqui da sala que faz acesso à varanda, e eu ainda viria a parte da varanda e o pilar, tá? O que eu mostrei muito para vocês, né, nesse corte? A questão dessa situação aqui de aterro, a parte de fundação, né, essa coisa toda. E aí eu enfoquei muito com vocês o quê? A questão do desnível, né?
Então, ó, lá, a referência de nível lá fora é sempre 00, né, o terreno original. E aí, a casa está feita, nesse corte aqui, eu consigo ver todo o nível, né, da casa, eu não tenho alteração, eu estou sempre a 20 centímetros acima da referência de nível lá fora, tá? Bom, falando agora dessa vista aqui, que na verdade é um corte transversal, é aquele que passa pela garagem, né? Então ele vem, passa pela garagem, você enxerga a portinha que está dentro da garagem, que dá acesso ao fundo da casa, passa pelo meio da janela aqui do banheiro, eu tenho até o box, né? A divisão do box, e atento para um detalhe, ó, eu tenho a referência de nível lá fora, 00, e piso de garagem e piso de fundo de box, eu tenho 15 centímetros acima do nível de referência. Mas o restante da casa, todo a 20 centímetros. Então, existe uma diferença, um pequeno degrau entre garagem e o fundo do box, né, que fica a 15 centímetros em relação à referência de nível, e o restante da casa fica todo a 20 centímetros, tá? E aí, continuando o corte, ó, passa por dentro do banheiro, atravessa a porta do banheiro, Oi? Eu não sei se é só para mim, a senhora está apresentando, né? Oi? A senhora está apresentando, né? Sim. Só que para mim não está aparecendo, não sei se para o restante está aparecendo, para mim não está. Eu estou compartilhando, eu pedi até para as pessoas se eles estavam... Isso, começou a aparecer os slides, só que aí sumiu. Para mim, eu saí até da sala e entrei, mas não está aparecendo. Agora deve ter aparecido de volta. Isso, agora apareceu, prof. Às vezes acontece alguma instabilidade na internet e derruba mesmo, tá? E em que pese que eu estou com o 4G, tá? Dando aula com vocês com a internet no meu celular. Mas às vezes acontece. Mas aí vocês, como eu não enxergo vocês agora, né? Para poder aparecer grande para vocês, eu fico, né? Eu fico sem enxergá-los. Então vocês sempre me chamem, né? Pelo microfone, se alguma coisa acontecer, tá bem? Combinado? Então, olha, no corte aqui, ó, eu continuei, mostrei a porta do fundo que dá acesso ao quarto, passei aqui na circulação, né, que dá acesso à sala, a porta que aparece lá no fundo é a porta da cozinha, continuando aqui, eu passo pelo meio da janela aqui da nossa sala, e esse é o corte, ó, é aquele corte AB, e esse aqui é o CD, tá? Então, eu preciso sim que passe por todos esses compartimentos, né? Mas eu não tenho uma distância, uma medida, né, em relação à planta baixa, né? Eu só preciso que passe por essas coisas, tá bem? Bom, na continuação, eu tinha mostrado para vocês os elementos todos que são identificados no corte, que eu já tinha dito. Uma coisa que é importante que vocês atentem, né, é a questão do pé direito, ó. O pé direito, olha aqui, é do piso acabado até aqui, ó, onde eu tenho a lajezinha de cobertura, no caso, tá? Então, se vocês olharem lá no nosso material da semana passada, o pé direito da nossa construção, ele é de 3 metros, e é de verdade, olha, se você somar o peitoril da janela, mais a altura da janela, e mais a altura que eu tenho até o limite da laje, né, você soma, dá 3 metros, certo? Então, o pé direito é do piso acabado até o limite da lajezinha aqui, que é o forro, tá bem? Então, é isso. Aí, o que mais eu tenho? Aí, eu tenho todas as informações, peitoril, pé direito, verga, janelas, revestimentos, né? Muitos de vocês perguntaram, prof, precisa pôr um quadriculado no banheiro e na cozinha? Sim, né? Por quê? E é a medida, que medida? É uma medida comercial transformada na escala que vocês estiverem usando, né? Então, muitos de vocês usaram a escala de 1 para 100. Então, a gente pegaria uma dimensão comercial, né, de um piso cerâmico, traduziria isso na nossa escala e faria o quadriculado, tá? A referência de nível, as alturas da cobertura, então isso aqui tudo tem que fazer parte, né, desse corte. E, lógico, algumas dessas coisas também estão na nossa fachada que nós vamos construir hoje. Aí a prof comentou com vocês sobre os telhados, mostrou o telhado da nossa residência, que é em 2 águas, aí a telha, a inclinação, o beiral. E aí a prof comentou assim, olha, quando eu faço
a cobertura, né, quando eu faço a planta de cobertura, o que eu quero que apareça, e que vai ser anotado com os traços contínuos cheios, né, são os limites do telhado. Então, olha, vocês vejam aqui, a comeira, né, e aqui o limite dos beirais, certo? Que medem meio metro. E aí, o tracejado eu uso para limitar, né, a casa lá embaixo, certo? Onde eu tenho o maciço da casa, tá? E essas duas flechinhas é a indicação de água, tá? A água cai para cá e cai para lá, duas águas. Aí mostrei essas coisas também para vocês, diferentes das águas. Aqui eu mostrei para vocês uma parte das madeiras, né, que perfazem a tesoura, né, aqui as partes que fazem linha, pendural, pernas, mão francesa, depois as estruturas, né, das nossas, são as nossas terças, né, sobre as terças os caibros, e sobre os caibros ainda iriam as ripas, onde eu adiciono as telhas, né, isso para as telhas de barro. Aqui um outro olhar, né, no telhado, no corte longitudinal, né, que ele tem uma aparência diferente, ele não é triangular. E aqui, meus amores, é a fachada que nós vamos apresentar essa semana, tá? Então, assim, atentem para os detalhes dessa fachada. Assim, não há necessidade que eu faça estes elementos de decoração, né? A árvore, a graminha, mais graminha para cá, mais graminha, isso aqui não há necessidade, tá? Mas há necessidade, sim, de eu fazer a conversão. Eu quero que vocês façam a fachada na escala de 1 para 50. É a escala que vocês vão usar. Então, vocês vão pegar as medidas lá da nossa planta baixa, né? Então, assim, por exemplo, para fazer aqui a garagem, né? Vocês vão pegar a medida, olha, aqui é a paredezinha e aqui é a abertura da garagem. Depois eu tenho a paredezinha da garagem aqui, tá? Aí daqui até lá eu tenho as informações da casa, né? Então eu não vejo aqui a paredezinha, mas tem a paredezinha aqui, aí tem o vão, tem outra paredezinha aqui, aí tem esse outro vão que é a varanda e tem o pilar da varanda, tá? Então, assim, atentem para uma outra questão, olha, existe um desnível, aquele desnível de 15 centímetros do nosso abrigo, ele tá aqui, ó, da nossa garagem, ó. Então, a referência de nível tá aqui eu tenho 15 centímetros, e aí percebem que a casa está um pouquinho mais alta? Então, ela está a 20 centímetros, né, da referência de nível, que é essa linha aqui, ó, tá? Então, isso nós temos que prestar atenção. Aí, o que é outra coisa? Eu tenho o pé direito. Então, a garagem, desse piso até aqui abaixo da nossa laje, eu tenho que ter 3 metros, tá? Assim como aqui na casa. Vai dar um pouquinho mais alto, ó, porque a casa está 5 centímetros acima, né? Porque esse piso é a 15 centímetros em relação a lá fora, e a nossa casa está a 20. Então, por isso que ela dá um pouquinho mais alta aqui, ó. Estão vendo? Por quê? Porque são os mesmos 3 metros. Uma outra coisa, a janela aqui, eu não preciso fazer todos esses detalhes, mas ela tem 1,60 por 1,10, tá? A porta tem 80 por 2,10. Essa janela aqui também tem 60 por 1,10, tá? Elas estão parecendo diferentes, mas elas são iguais, tá? E elas faceiam também a altura da porta, certo? Então, assim, elas teriam que ser a partir dessa medida para baixo, tá? Aqui é a mesma coisa, elas também devem ser uma continuidade dessa porta, elas têm que estar alinhadas aqui, tá? Uma outra coisa aqui que eu preciso mostrar para vocês, a questão do telhado, tá? Então, assim, ó, o telhado, eu quero que vocês usem o transferidor, tá? E esse ângulo aqui, eu quero que vocês façam de 22 graus. Por quê? Porque eu estou usando uma telha de barro, tá? Então, vocês vão usar lá no transferidor, vocês vão traçar aqui essa reta e essa aqui do telhado com o transferidor 22 graus, tá certo? Eu não quero que faça nem com compasso e nem que faça com o esquadro. É 22 graus, daí vocês têm que usar o transferidor, tá? Então, aqui, ó, a lajezinha tem 10 centímetros, tá? Ela tá acima aqui, ó, tá tudo direitinho. Essa parte aqui é a água do telhado, né? Percebam que o telhado excede as dimensões da parede, por quê? Porque ele tem um beiral aqui, tá vendo? Ó? Ele tem beiral.
Então, eu preciso, não pode terminar aqui o telhado, ele tem que terminar meio, aqui a projeção é meio metro, que eu coloquei lá para vocês. A mesma coisa aqui, ó, meio metro, tá? Então, professora, eu não quero fazer esse portão todo cheio de coisa. Precisa? Não, não precisa. Se você não fizer portão, você tem que identificar lá no fundo a portazinha que dá acesso ao meio externo, lá por dentro da casa, né? Mas não precisa necessariamente fazer dessa forma, tá? Quero saber se vocês têm dúvida na fachada. Tranquilo? E uma outra questão que a prof quer, tá? A prof não quer que vocês façam só esse desenho numa única folha, tá? Vocês vão usar uma folha para fazer a fachada frontal e depois, na semana que vem, vocês vão apresentar a quadro de aberturas e de áreas, tá? E a nossa planta de cobertura. Então, você já tem que ir imaginando como é que vai ser essa distribuição de espaço, né? Porque vocês vão fazer 4 coisas, na verdade, né? Nessa folha. E aí, a primeira coisa que vocês vão fazer é esse desenho de fachada para a prof, tá? Uma outra coisa, lá na tarefa de vocês, embaixo aqui, vocês têm que colocar a escala em que vocês fizeram. Então, eu quero que vocês façam na escala de 1:50, certo? Então, aqui eu mostrei para vocês também a planta de situação, né? Mostrei também as informações que tem que constar nessa planta de situação, né? E a principal delas é a orientação dada pelo norte geográfico, né? Aqui embaixo tem os diferentes modelinhos, né, para indicar esse norte, dimensões de terreno, referência quando ao meio rural, na cidade mostrar o número do lote, suas dimensões, localização da construção dentro do lote, o nome dos logradouros, né, das ruas públicas, as cotas das ruas, das avenidas, e na zona rural, a gente ainda comentou, as distâncias são com relação ao acesso principal, né, a estrada, nós temos distância de vizinhos, nós temos distância de rios, de fontes, nascentes, então, tem uma série de coisas que não está no Código de Obras do município, que dita a maioria das informações, mas está, sim, nesse arcabouço, né, de documentos que vocês têm, né, que norteiam essa questão do distanciamento, tá? Aqui, meus amores, quadros de aberturas e de áreas. Percebam que, na nossa situação, nós vamos ter apenas 2 tipos de janela, né? Eu tenho só J1 e J2, e eu tenho apenas, se não me engano, apenas dois tipos de porta. Tá? Então, quando vocês forem fazer o quadro de abertura, vocês vão colocar as informações todas aqui, exceto o local, tá? Exceto o local. E aqui o quadro de áreas. Lembrando que a área total construída da nossa casa é de 87,02 metros, tá? Essa é a medida lá da nossa casinha. Aqui eu tinha mostrado o layout, né? O que é o layout? Layout ajuda a vender, né? O layout é uma expectativa, né? De colocação de móveis e tal, um empreendimento, para você ter noção daquilo que cabe e aquilo que não cabe. Eu fiz um comentário bem criterioso dos estilos de linhas, né? Falei com vocês, né, dos limites das paredes, que são sempre com linhas cheias, visíveis, né? Feitas com 2H. As estreitinhas, que são com 2H, não, 2B, né? Aqui que eu vou usar o 2H. E aí ela fica fininha, né? E aí esses 2 risquinhos aqui é o tamanho da esquadria. Então, em torno de 3 centímetros, só a esquadria. Então, vocês traduzem esses 3 centímetros na escala para poder fazer os 2 risquinhos no meio aqui, tá? O que mais? Aí eu falei das achuras, que é possível fazer. Falei também da questão das medidas, né? Que eu tenho que fazer. O que mais? Falei do tracejado, né, estreito, do contorno do não vidrível, né, então, assim, quando eu estou fazendo uma planta de cobertura, a planta da casa não me interessa, né, então ela vai aparecer, né, bem discreta, tracejada. O que me interessa ver aqui é a cobertura, tá? Aqui eu ainda falei da projeção do beiral, né, que é no metro ali. Aqui eu falei dos cortes, né, que eu já tinha explicado para vocês, é traço e ponto, e aí a indicação da flechinha que dá a direção que eu estou olhando, tá? Aqui eu fiz a representação de janela com vocês. Aqui a outra janela, que é a janela do banheiro.
E aqui eu fiz uma coisa bem importante com vocês. Eu representei nas portas, eu evidenciei a boneca, que é essa distânciazinha que tem entre a porta e a parede, né? Então, as bonecas são sempre de 10 centímetros no mínimo, tá? E aí eu falei aqui também, as portas que ligam o compartimento sem diferença de nível, então eu não tenho tracinho aqui. Quando tem a diferença de nível para um dos lados, eu coloco aqui no lado que tem a diferença de nível, tá? E do lado de dentro acaba sempre sendo mais altinho, né, do que o restante. E aqui eu tenho uma situação de soleira, ou seja, a soleira aqui, então tem gente aqui, tem gente lá, e aí depende da soleira, né, essa questão do desnível. Aqui eu falei para vocês vários tipos de representação de porta, né, aqui as portas de correr, o que mais? Eu falei dessa outra porta também, certo? Que tem um comportamento muito parecido com janela, aqui uma porta de correr, aqui uma porta pivotante, que é essa aqui, tá? Opa, não foi. Aqui a cotagem das portas e janelas, que pode ser feito através do nosso quadrinho ou diretamente no desenho. Então, aqui é a indicação de cota, né, para porta, aqui para janela, né? O que mais que nós fizemos? Os cortes, a ruptura das linhas, a questão dos detalhes, né, que eu falei para vocês, olha, esse pequeno detalhe estará evidenciado pela folha 3 de 345. Esse outro banheiro todo em 4 de 345 folhas, tá? Aqui eu fiz com vocês a referência de nível de novo, para lembrar com vocês. E aqui, por último, a representação dos materiais, né? Então, eu disse para vocês que nós temos diferenças de apresentação desses materiais em vista ou em corte. E aí, a gente vê aqui também, ó, as diferentes, ó, concreto em vista, aí tem essa aparência. Daí tem o concreto em corte, né? Que é o de baixo. O mármore e granito em vista, aí eu tenho mármore e granito em corte. Tem madeira em vista, madeira em corte. Então, todos têm essas achuras diferenciadas, tá? Que eu posso ou não usar, né? No nosso projeto a gente não está usando, tá bem? Vamos voltar lá na nossa tarefa. Quero saber se vocês têm dúvida desse conteúdo teórico, porque assim, todas as perguntas que fizeram para mim durante a semana foram todas oriundas desse material, né? Coisa que a gente já tinha tratado do material e que eu acho que ficou meio nebuloso, assim, vocês não entenderam bem. Então, assim, eu peço a vocês que, quando a gente apresenta, que vocês chamem, né? Digam, olha, professora, eu não entendi muito bem isso, olha, não está muito bem isso, né? Explica de novo. Eu explico quantas vezes forem necessárias, vocês sabem disso, né? Então, vocês fiquem bem à vontade para me questionar, perguntar, tá bem? Vou apresentar a tabela, aliás, a tarefa? Vamos lá? Olha, tarefa. A tarefa dessa semana, então, vai ser a montagem da fachada frontal da nossa casa. E aí, o que a gente precisa, né? A gente precisa distribuir esse desenho, ele vai ser feito em escala para 50, numa folha 3, de maneira que eu ainda possa usar para desenhar o quadro de abertura de áreas e ainda a planta de cobertura. Tá? Então, ela vai ser feita na escala de 1 para 50. Então, ela vai, ó, vocês vão fazer um desenho bonitinho, colocar a fachada frontal e a escala 1 para 50. E o selo, né, que a gente está usando aqui, ó, vamos lá. O selo que nós estamos usando, ele mede quanto agora? Ele mede 48 de altura por 178, né? Esta parte onde eu tenho a nossa empresa, né, ela é toda em maiúsculo, caixa alta, tá? E aí é centralizado, tanto na vertical quanto na horizontal, os dois nomes, tá? Obra e levantamento, então, a obra é uma residência unifamiliar. O local, vocês podem colocar curitibanos, né? Então, normalmente a gente especifica bastante, mas vocês podem colocar curitibanos, se vocês estiverem aqui, né? O projeto, a prof já explicou para vocês, é arquitetônico. O proprietário é o mesmo que estava lá na semana passada. O desenho é o nome de vocês que estão compondo o desenho. A área a prof já fez, 87,02, a data é o dia que vocês estiverem fazendo o trabalho, e a escala
é esse aí seria 1 para 50, mas como eu vou ter mais coisas em escalas diferentes, então vocês podem já colocar ali na escala, vocês colocam indicada, tá? Escala indicada, indicada onde? Embaixo de cada desenho. E podem deixar ainda a folha 1 de 1, tá bem? Quero saber se vocês entenderam o que é para fazer. Vocês vão fazer a planta não, vocês vão fazer a fachada frontal, prevendo que vocês vão ter que fazer outras coisas depois para a prof, né? Então, vocês têm que deixar essa fachada num lugar que não vai se estressar com as outras coisas que vocês vão ter que fazer, tá? Então, é isso que nós temos que combinar. E aí, vocês têm que ter noção de tamanho. Por exemplo, o quadro de abertura de áreas não tem tamanho, tá? Não tem escala. Mas a planta de cobertura, que a gente vai fazer em escala de 1 para 150, aí ela vai ter, tá? Então, aí a gente já vai tendo noção de como é que a gente vai distribuir esses desenhos na folha. Entenderam bem certinho, meus amores? Tudo certinho, Sara? Tudo bem, Fran? Os meninos, entenderam? Os meninos? Tudo certo, Eduardo? Luiz Eugênio? Tudo beleza, Emily? Eric? Então, vocês vão fazer na folha 3, com as margens bonitinhas, com o selo novo, a fachada, né, principal, essa nossa vista, né? Vai ser feita na escala de 1 para 50, e aí vocês têm que prever as outras coisas que vocês vão desenhar depois. Porque o que vai acontecer? Vocês vão fazer o desenho de hoje, né, da fachada, depois, na mesma folha, semana que vem, vocês vão fazer os outros dois. Então, depois, por exemplo, agora, vocês vão fotografar esse desenho que a prof pediu e o selo. Depois, o que vai acontecer? Nós vamos fazer uma apresentação única, né? Então, aí vocês vão evidenciar para a prof, né? A parte de quadro de aberturas diárias, a parte a planta de cobertura e depois uma foto única com todas as informações. Sim? Entenderam o que a prof quer que vocês façam? Tranquilo, Sara? Então, assim, ó, vale lembrar que vocês precisam marcar a presença de vocês na aula, durante a vigência da aula. O que acontece se alguém não conseguiu assistir, teve algum problema? Como é que a gente faz? Eu vou terminar a aula, daí eu já vou começar a processar o vídeo, tá? E aí eu já vou colocar no canal. Então, assim, quem não conseguiu assistir aqui, vai assistir lá no canal direitinho, vai deixar o nome, a matrícula e o curso, para que a prof possa resgatar lá na sexta-feira essas informações para as planilhas, tá? O que mais que nós temos que fazer? Essa presença do encontro 5, então, vale duas presenças, e a terceira presença, vamos dizer assim, é a entrega da tarefa conforme a data estabelecida, tá? Outra coisa, meus amores, quando vocês forem ver a tarefa, vejam que tem um textinho que a prof escreve com todo amor para vocês, né? Então, leiam o textinho, porque tem bastante informação ali do que é para vocês fazerem, tá bem? Tranquilo? Sem perguntas? Isso, você coloca a palavra indicada no selo, Vanessa, e aí, no desenho, você vai colocar lá o nome do desenho, né? Faz a fachada frontal. E embaixo ali, você vai colocar escala 1 para 50, que é a escala que a prof quer que faça, tá bom? E a palavrinha indicada, ela vai ser usada, por quê? Porque, como depois, no final, eu vou ter várias coisas em diferentes escalas, então, é isso que tem que ser, né? Quando tem uma opção de escala de desenhos diferentes numa mesma folha, então, no selo eu coloco a palavra indicada, e aí, embaixo de cada desenho, eu coloco a escala que eu usei. Sim? Conseguem fazer? Alguma dúvida mais, queridos? Não, Eugênio, não. Fachada não precisa apresentar nenhuma medida. A medida vai em corte e vai na planta baixa, mas fachada não. Fachada não tem medida. Lógico que eu uso as medidas lá que eu pego na planta baixa para compor essa vista, mas
Não vai estar escrito em lugar nenhum, tá bem? Mais algum questionamento? Beleza, Lisa Gênero? Não? Então, essa aula é bem curtinha, né? Eu vou, então, pedir licença para vocês para encerrar aqui, e aí já vou começar o processamento desse vídeo para colocar para vocês lá no canal, né? Para vocês poderem assistir de novo, tá bem? Posso encerrar? Então, tá. Então, eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Para já ficar certinho para vocês.